Bom, pessoal, naquele intuito de gravar vídeos, né, curtos, mas não porque são curtos, são menos importantes no meu entendimento. Eu gostaria de falar de um tema hoje que pouco se vê falar para quem tem esse distúrbio, né, da síndrome do pânico, mas que é muito comum, mais comum do que a gente pensa. A gente estudando algumas coisas sobre distúrbios psicológicos e, alguns relatos de psiquiatras, psicólogos, a gente vê falar, né, numa síndrome, chama síndrome da somatização. Dentro da ciência, dentro do entendimento psiquiátrico, psicológico, eles definem a síndrome da somatização como a pessoa ter sintomas de certas doenças numa parte de um órgão ou numa parte do corpo e ir em busca da ajuda médica, da medicina convencional, faz os exames, chega lá, não detecta doença no corpo, na região que a pessoa imagina que está afetada. Uma dor muscular, uma dor na articulação, ou até mesmo uma dor no órgão, né? A pessoa vai, faz esses exames para descobrir a origem e achando que tem aquela doença. Chega lá, a medicina detecta que não tem. A psiquiatria chama isso de síndrome da somatização. Pode olhar aí, pode pesquisar, que quem tiver interesse vai achar. O que é isso dentro do nosso problema psicológico da síndrome do pânico? Não é aquilo que você ouve. O nosso caso ainda é um pouco mais assim aprofundado. Por quê? O que acontece quando a pessoa tem a síndrome de pânico ou outro distúrbio? Quando ele ouve alguém dizer que está sentindo alguma doença, sentindo alguma dor, ele não absorve aquilo para ele? Claro que a gente vivencia isso como portador de síndrome do pânico, né? Você escuta um noticiário, a pessoa fala que o outro morreu do infarto, você já começa a sentir os sintomas referentes àquilo. A pessoa, o vizinho lá, fala que está com uma dor de cabeça. Logo, logo você está sentindo umas dores também na parte da cabeça, né? A pessoa fala que sofreu um AVC, a gente começa a sentir tonturas. Então, isso aí não é somatização? A mesma somatização, aquele distúrbio que a psiquiatria, a medicina classifica como um distúrbio isolado, né? Então, para a gente notar que os portadores da síndrome do pânico têm isso também. Além do que ele traz consigo, né? Que a síndrome do pânico é a descrição mais aceitável e mais corrente. É aquele medo exacerbado, aquele medo fora do controle, fora do normal, fora do aceitável, fora do habitual. Mas, somado a isso, né? Junto a isso, nós temos também essa síndrome da somatização. Todos têm, né? Quando o problema está muito atacado, muito aflorado, a gente está no auge do problema da síndrome do pânico, basta você ouvir alguém está falando que está com problema por a pressão alterada, a gente já começa a sentir algumas coisas e acha que está com aquele sintoma que é referente à pressão alterada. Então, esse é uma peculiaridade nossa, de quem tem a síndrome do pânico, que muitos especialistas, muitas pessoas não falam. Mas a verdade é essa, a gente somatiza. Entrando agora nesse novo contexto, né, que o mundo passa, né, da pandemia,
do vírus que está aí, né, assustando a todos nós, ainda mais fica comprovado isso, ainda mais fica evidente isso, né, essa nossa somatização, por conta de que é grande o número de pessoas que vem falando, pessoas que têm síndrome do pânico, que vem falando que tem sentido os sintomas da doença, né, que está tão debatida em todo o sistema de comunicação, na mídia em geral. O que mais temos visto, as reclamações de quem tem síndrome do pânico, são sintomas parecidos com os sintomas do vírus aí. Então, isso é uma prova cabal, né, de que a somatização está muito associada ao portador da síndrome do pânico. Diferentemente, talvez, de quem tenha só a somatização propriamente dita. Porque quem tem a somatização propriamente dita, ele tem os sintomas, né, da doença, vai, faz o exame e não tem. O portador da síndrome do pânico, ele ouve alguém dizer que tem e absorve para ele aquilo. Né? Houve um noticiário falando dos sintomas, falando que morreu tantos, que tem tantos internados, já é o bastante para o portador da síndrome do pânico absorver isso também. Então, agora mais do que nunca, né, cabe colocar em prática tudo aquilo que a gente já escreveu no blog, tudo aquilo que a gente fala em nossos vídeos, né, que já falamos em alguns vídeos, para a gente evitar o contato sistemático com essas notícias, debates relacionados a isso. Porque tem coisa que não está no nosso controle. A gente não tem como controlar a doença, não está no nosso alcance. A gente não tem como controlar as pessoas falarem, não está no nosso alcance. Mas a gente tem como controlar o nosso acesso às notícias, esses falatórios. Muitos são verdades, é claro, mas também tem muitas, talvez mais inverdades do que verdade. E a gente fica nesse embolo total, né? A gente fica envolto nesse embolo, né? Nessa bola de informações. E aquilo vai nos atingindo. E a gente sabe que quanto mais a gente é atingido, mais ansioso fica. E mais vai somatizando, e isso vai entrando naquele ciclo que a gente sempre fala. A sugestão minha, novamente, é com relação a evitar esses contatos. Pelo menos enquanto a pessoa não conseguir controlar isso, saber dividir o que é verdade nela e o que não é. O que é doença dela e o que ela está somatizando. O que é desequilíbrio dela e o que ela está absorvendo de outras pessoas ou de outras notícias, de outras fontes que cheguem até ela. Porque essa é uma peculiaridade nossa, do portador do pânico. Absorver, né, a doença do outro, o sintoma do outro. Agora imagina na escala que está chegando até nós esses noticiários, essas notícias, essas informações relacionadas a essa doença nova aí, né? O que isso vai atingir-nos? O que isso vai nos abalar? Eu tenho ouvido, em média, umas 5, 6, 7 pessoas por dia que me chamam nas redes sociais para reclamar que está sentindo uma dor de cabeça, está sentindo um espirro, está sentindo uma dor de garganta, está sentindo uma dor no corpo, e sempre relacionado ao vírus, ao vírus novo, né? Então, em termos de toque, de conselho, né, seria bom evitar, na medida do possível, contato com esse noticiário, com essas pessoas que só falam e debatem isso, tá bom? Para não, quem tiver dúvida aí, ó, entre na internet aí e ouçam sobre a síndrome da somatização, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser.
né? Vamos continuar falando sobre esses temas que nos envolvem a todos, tá bom? Boa tarde.